E chegou o meu momento favorito, o quadro Entre Mães, onde vamos conversar com a Joelma Belo. Ela que é a mãe da Maria Valentina, de 9 anos, que nasceu com a síndrome Cornélia de Lange. Joelma, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada a você pelo convite, é uma satisfação estar aqui. Que bom. Joelma, primeiro, se apresente para nós, fala um pouquinho o que é essa síndrome. A síndrome Cornélia de Lange é uma mutação genética. Ela não é por incompatibilidade, nenhum outro erro. É apenas uma mutação genética. Jesus escolheu que eu fosse a mutação da Maria. E agora conta um pouquinho para nós sobre a sua história, a história da Maria. Nós nos casamos, eu e meu esposo, há 16 anos, e o nosso sonho era ser pais. Em 2014, na realidade, a gente engravidou. Em 2015, em novembro, a Maria nasceu, no dia 27 de novembro. Porém, a nossa gestação não foi nada tranquila, né? Porque quando a gente ficou sabendo que estava grávida, a gente fez o primeiro ultrassom e no primeiro ultrassom já apareceu que haveria alteração. A médica sugeriu que fosse síndrome de Down se fosse homem e síndrome de Turner se fosse menino. E nós optamos por não falar para ninguém da família. Por quê? A família do Júnior, meu esposo, do Aurélio, não tinha neto, não tem nenhum outro neto. E a minha família tem, porém eu sou filha mulher única. E sou de 3 irmãos e eu a filha mulher. E a gente acabou não contando para ninguém da família, para não esfriar, e esperamos acontecer. Foi fazendo os ultrassons e cada vez mais foi pior. Passávamos por cada um médico que não daria vida para Maria Valentina, porque na ultrassom de translucência nucal havia muito líquido na nuca, e aí veio o morfológico, aparecia que a Maria tinha incompatibilidade com a vida, não tinha osso nasal, tinha o higroma cístico, que era um tumor que revestia o feto e impedia que a Maria Maria crescesse. Até os 24 semanas, a médica referia a Maria como um saco gestacional, sem formação. E ela é uma médica muito atenciosa, inclusive, falou: mãe, é muito difícil do jeito que tá ela ir para frente. E até esse período a gente não tinha uma obstetra. E que estava acompanhando a gente, assim, até onde a gente estava, os dois médicos sugeriram a interrupção. Mãe, você é nova, a lei te ampara, porque do jeito que tá não dá para ir. Aí alguns outros me chamavam para ver fotos de criança ligados à máquina. Enfim, foi muito sofrimento. Foi uma gestação assim que assim, graças a Deus, em primeiro lugar, e ao meu esposo que esteve do meu lado, cantava na minha barriga e conversava muito. Eu não aceitava aquela situação, porque que mãe que é isso? Mãe quer um filho para levar no balé, mãe quer uma filha para levar na escola, mãe quer uma filha para companheira, para ir a hidro, para isso, aquilo, ligar, mãe, vamos no shopping, tal. Você não quer um filho deficiente. Eu não vou ser hipócrita de falar, eu quero minha filha deficiente. Não queria, não aceitava, não conversava. Quando numa dessas ultrassons a médica disse, ela não vai vir ao mundo, meu mundo desabou. Eu fui para frente da igreja, São José, joelhei no chão, na frente do Santíssimo e disse, seja feita a sua vontade, Senhor, mas me capacita. Se for para mandar uma filha deficiente, o Senhor me capacita. Naquele momento, eu senti que mexeu algo dentro de mim, que até 24 semanas não tinha mexido. Foi no momento que eu senti que aconteceu alguma coisa. Eu voltei, fiz a ultrassom de novo, a mesma médica falou, mãe, falei, pode falar o que aconteceu, que daqui para frente é eu, Deus e minha filha. Seja feita a vontade de Deus. Ela falou, mãe, eu não sei o que aconteceu, mas a tua filha está aqui perfeita, com o nariz, o osso nasal. A única coisa que ela não tem é os 2 dedinhos aqui no que aparece na ultrassom que a gente pode ver. Falei, doutora, eu não sei qual que é o seu Deus, mas o meu é do impossível. E daqui para frente é nós na fita. E eu segurei a Maria até 38 semanas e 2 dias, tive polidrame no momento de líquido amniótico, tivemos que tirar com uma seringa, litros e litros de água, foi muito sofrido. Nós ficamos, depois que a Maria nasceu, 93 dias no CTI, Maria usa gastrostomia, mas hoje a Maria tem 9 anos de vida e é a minha vida. Com certeza.
Conta pra gente um pouco como é a sua rotina com a Maria, os desafios diários. A Maria faz em torno de 20 terapias, 23 terapias por semana. Ela faz fisioterapia motora, fisioterapia respiratória, ela faz fisioterapia em RTA, terapia ocupacional, fono de linguagem, ecoterapia, hidroterapia e, além disso, ela faz aula domiciliar pelo município, pela escola do município. E a minha rotina com ela eu costumo dizer que são 25 horas. A Maria se alimenta via sonda, de 3 em 3 horas eu tenho que dar comida para ela, e nesse intervalo de 3 em 3 horas eu administro a água, né? A minha rotina é inteiramente da Maria, mas eu também incluo na rotina dela. Joelma, fala pra gente de tudo isso, da maternidade atípica, o que é mais difícil para você? Então, eu costumo dizer que quando a gente descobre a maternidade atípica, o mundo nosso entra num luto. É a morte. É a morte. Porque você tem um sonho, é uma vida que você planeja e de repente vem uma outra situação. Só que você tem a opção ou de viver por aquela morte ou de morrer com aquela morte. Só que o que a gente tem que decidir? Viver aquele momento. Porque se você não viver aquele momento, você vai morrer aquele momento o resto da sua vida. E foi o que eu decidi. Eu vivi aquele momento de luto, eu não aceitei, eu perguntei para Deus o porquê e eu achei a resposta que não era porquê, era para quê. Ele tinha um propósito para a minha vida e eu vivo esse propósito todos os dias. O porquê, não é o porquê, é para quê. Eu vivo esse propósito porque a minha vida antes, eu tinha 2 empregos, eu vivia para mim. Hoje eu vivo para as pessoas que necessitam também de mim. Só que com isso eu vi que as pessoas se espelham bastante em mim como mãe atípica. E eu falo para elas que a gente tem que estar bem para cuidar dos nossos filhos. Mas esse estar bem não é só para a missão de ser mãe atípica. É estar bem para nós, porque nós nos anulamos muitas vezes atrás do filho, nós nos anulamos atrás do marido. Eu vejo também, sei que vai fugir um pouco, mas às vezes, muitas mulheres quando separam, depois elas se arrumam, elas se emagrecem, ela faz isso, faz aquilo. Gente, a gente tem que se arrumar para nós. Eu, como mãe atípica, eu falo sempre para o meu marido, amor, não é porque a Maria existe na nossa vida que eu vou deixar de fazer minha unha, eu vou deixar de fazer meu cabelo. Eu falo para as mães atípicas, você tem que se cuidar, você tem que arrumar um meio de você se virar, você ter seu próprio valor financeiro para você se cuidar. Não depender de alguém para você não se frustrar mais ainda. É o que você falou. É tão interessante que você disse que quando o Samuel ele nasceu saudável, no segundo dia que ele teve complicação e depois nós descobrimos o AVC nele. E eu estava tão anestesiada que eu nem estava entendendo o que estava acontecendo. E aí a minha médica, muito, muito sensível, ela falou assim para mim, Karen, você precisa viver o seu luto. Porque eu estava vivendo normal, porque eu não estava entendendo qual que era a dimensão daquilo ali. E naquele momento que ela falou isso, eu fiquei chocada, tipo assim, como assim ela está falando de luto, se o menino está vivo, o que ela quer dizer, ele vai morrer? E eu falei assim, como assim, doutora? E ela já tem uma certa intimidade comigo, porque era uma amiga também. Ela falou assim, Karen, você precisa viver esse luto, porque ele não vai ser a criança que você idealizou. Ele vai ser uma criança diferente do que você imaginou. E mesmo assim eu não conseguia entender. O meu processo de luto que eu falo, que é para você poder cair a ficha, vamos dizer assim, e você aprender a lidar com tudo isso e mudar, igual a rota que você estava levando, Exatamente. Demorou em média de 1 ano. Até eu entender realmente quais eram as necessidades que o Samuel ia ter, quais eram as dificuldades, as demandas que ele ia ter. E eu questionava muito, por quê? Por que eu? Por que... E foi que Deus falou, não é o porquê, é para quê. E por que não você? Né? E eu vejo assim, todas as mães que nós temos a oportunidade, o privilégio de estar conversando, vejo quanto que teve a vida transformada. Nós falamos do desafio da maternidade atípica, mas o que de bom te trouxe a maternidade atípica?
que de bom me trouxe, que me fez enxergar o que é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é aquele que arde, aquele que dói, aquele que faz você fazer as coisas sem ser em troca, sabe? Eu via na minha família pessoas que falavam assim, vai encher a garrafa de água, só se você me der uma moedinha de R$1. Criança, criança. E já na Maria Valentina eu vejo aquele amor que tem 2 dedinhos, mas acorda de manhã, mesmo falando o médico que não tinha cerebelo, não tinha isso, tem Dandy Walker, tem não sei o quê, e ela acorda de manhã, ela já vai com o dedinho dela. E eu pedi para Deus uma mãozinha para eu levar na escola, mas ela me dá a mão me guiando. Mamãe, você é linda, mamãe isso, aquela risada gostosa, aquele amor que fala assim, mamãe, eu estou aqui. Quando eu fui visitá-la É muito interessante, assim, que eu fui visitá-la no CTI no primeiro dia de vida dela, ela era muito feinha. Eu falo isso, as pessoas falam, credo, Djalma, como que você fala isso? Só que eu costumo dizer que a partir do momento que a gente encara a realidade de uma maneira como ela realmente é, as coisas se tornam mais fáceis. A síndrome da Maria, ela tem excesso de pelos, excesso disso. Quando é pequena, é muito diferente. E quando eu olhei aquela criança daquele jeito, abalada, com os hormônios à flor da pele, que eu olhei aquela criança com 30 centímetros, toda cheia de aparelho, entubada. Eu falei, não é possível. E ao invés, na hora do parto dela descer, ela subiu. E fizeram 22 pontos na minha barriga. E foi muito... E tinha mecônio, estava muito sofrido. Na semana que era para nascer, não tinha vaga no CTI. Então, foi muito sofrido. E quando eu olhei aquela criança, eu falei, não, Jesus, não é possível. Aí veio de novo aquela negação para mim. Falei, não é possível, Jesus. Por que você fez isso comigo? Para quê? Não. E eu fui para casa, eu não quis mais voltar para o hospital. E quando eu cheguei em casa, eu falei, o que eu faço na minha vida? Eu não vou mais no hospital buscar. O que eu vou fazer? E meu marido ia todo dia no CTI, todo dia visitar, todo dia. E eu fui no Facebook, na época que nem tinha Instagram, e procurei lá, mães de crianças com paralisia cerebral severa. E vi aquelas crianças com 26 anos, 30 anos acamada, ligada à tracostomia, com tríloge, bababá. E aí eu chamei uma, falei para ela, como você consegue viver isso? Pelo amor de Deus, que imagem mais feia. Eu lembro como se fosse hoje, uma mãe do Pernambuco. E ela pegou e falou assim, ele é a minha vida. Por que você está falando isso? Aí eu mandei foto, olha aqui a minha filha que acabou de nascer. Ela falou, um dia... Você vai entender o que eu estou falando. Eles são a vida da gente. Você vai viver por ela e ela vai viver por você. Eu falei, eu não consegui voltar lá para ver minha filha. E ela tinha tomado o máximo dos antibióticos, teicoplamina, não tinha melhora, os 2 pulmões estavam tomados, não tinha melhora, estava entubada, os médicos já tinham falado para comprar roupa, para enterrar e tudo. E ela falou assim para mim, você está fazendo tudo errado. Você vai chegar lá no hospital, vai vestir sua melhor roupa e vai falar, eu sou sua rainha e você é minha princesa. Sai daí. Passaram-se 12 dias, era numa quarta-feira, eu fui lá 9 horas da manhã, falei para ela, filha, eu sou sua rainha, você é minha princesa. Daqui para frente estamos juntos. Eu tenho a foto até hoje dela, com os 2 dedinhos aqui. 9 horas da manhã, 2 horas da tarde, ela estubou, nunca mais entubou. Então é isso que você passa para as pessoas e é isso que a Maria passa para mim, essa energia. Hoje em dia, com a mídia, com as coisas, sabe, é isso que a maternidade atípica me trouxe, uma força que eu imaginei que eu nunca fosse ter. É um abraço que falta, a mídia está tomando conta. Hoje em dia você não se escreve mais cartas, hoje em dia você não chega para a pessoa e dá um abraço apertado, falar, estou aqui. Às vezes você não precisa falar nada. E é esse amor dessa maternidade atípica que eu tenho. É um abraço gostoso, um cheiro, é um sorriso sem interesse. É uma coisa gostosa que não dá para explicar em palavras. Só quem tem sabe. Joelma, e aproveitando tudo isso que você está falando, né? Para aquela mãe que está descobrindo, né? Que está se tornando mãe atípica agora, que está naquela fase de negação ainda, que não está entendendo o que está acontecendo, que nem sabe para onde correr. O que você tem a dizer para essa mãe? Qual é o recado, qual é a mensagem que você tem para essa mãe?
Primeira coisa, não fica fuçando no Dr. Google. Ele não sabe de nada. Quem sabe de tudo é o mestre. O médico dos médicos é Jesus. Não procure não ficar em grupo de amizade, em grupo de doenças, em grupo de... Por mais que seu filho tenha uma síndrome, não fica em grupo onde fica todo mundo lá, seu filho não vai andar, seu filho não vai falar, seu filho isso, seu filho aquilo. Não, não. E coloque na sua cabeça que a palavra não para as possibilidades que seu filho vai alcançar, não vai existir. Essa palavra não é um impossível para Deus, não existe. Falaram que minha filha não ia nascer dente, que não ia aceitar sentar, que não ia isso, que não ia aquilo. Minha filha faz de tudo, de tudo. Ela responde da maneira dela, ela faz de tudo que você pensar. Ela vai para o banheiro, sentada, engatinhando, e bate no portão do banheiro, da porta do banheiro pedindo banho. Então, quem está entrando na maternidade atípica, primeira coisa, viva o luto e saia para a luta. Mas quando você sair, não fica olhando as notícias ruins sobre síndrome. Cada um é individual, não existe manual para uma criança de UPC, não existe manual, mesmo que seja da mesma síndrome, cada um é cada um. E procure o tratamento e estimule. A vida é entre você e seu filho e o que você oferecer para ele. O resto é com Deus. Joelma, agora eu quero te apresentar uma pessoa muito especial e eu quero que você olhe bem para ela e fale o que estiver dentro do seu coração, sem medo, tá? Com todo carinho. Eu só peço para Deus saúde e um dia a mais para minha filha. E para você, para Joelma? Para mim, eu sou muito feliz por Deus ter me oferecido a minha filha para cuidar. E sou grata a Deus e peço um dia a mais para mim cuidar da minha filha. Então, realmente, a Maria, sem dúvidas, ela é a sua vida, né? Ela é a minha vida. Mas é como você disse, é a mensagem que nós queremos deixar sempre no podcast, por mais que a maternidade, ela exige esse cuidado extremo, é igual você falou, a mulher, ela tem que lembrar dela também, porque quem cuida precisa ser cuidado também, né? Ela precisa ter esse olhar de amor, de respeito, de carinho, para entender que ela também é importante nesse processo, não é mesmo? Com certeza. E não se julgue também a supermãe, a superpoderosa, de tentar resolver as coisas sozinhas. E você precisa, lógico, estar bem na aparência, estar bem por fora, estar bem para as pessoas e principalmente para você. Mas nada como você também ter um apoio psicológico, você ter um apoio familiar. Muitas das mães atípicas são abandonadas pelos companheiros, são abandonadas pelas famílias, o seu grupo de amigos que você tinha antes não tem mais. Então, você precisa desse espaço otimista, dessa situação otimista. Tudo na vida muda, mas basta você estar bem e se adaptar ao novo momento. Exatamente, é uma nova forma de viver, né? Nova falou. forma. Uma forma de viver, novas descobertas, um novo amor que você jamais ia conhecer. Jamais. E eu falo assim que Deus permite para a gente conhecer um pouquinho do que é o amor incondicional que Deus tem por nós. E Joel, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. E eu tenho um presente para você, para você lembrar o quanto você também é importante, quanto você é especial. E eu espero que você goste, que você lembre todos os dias que nesse processo o cuidar de você também faz parte para você cuidar dela, do Com cuidar certeza. do próximo, né? Ah, não tá mostrando? Eu achei que estava mostrando o que eu estava falando. E qualquer coisa, seguir a gente. Ah, tá. Ah, tá. Se você quer seguir a gente. Posso continuar? Tá. Aí eu vou agradecer você, aí eu vou falar para você. E quem quiser conhecer mais, aí você tem um projeto de um brechó, como que faz? Aí você pega e fala da sua rede social. Só um pouquinho, na hora que você for apresentar ela, na hora que ela for te apresentar, mostra o caneco.
Ah, sim. Que é uma apoiadora dela. Ah, é. A sua? Aham. Gente, Então, peraí que eu vou focar nela. Faz de novo, agradece ela. Quem Mas quer? eu entrego de novo? Não. Agora você vai agradecer E mostrar as fotos. e ela vai mostrar o caneco. Tá, mas eu... Mas antes, deixa ela mostrar a Maria. Sim, faz essa sua sequência aí, vai. Joelma, quero agradecer a sua presença aqui. Ó, tem as fotinhas da Maria maravilhosa aqui em todo esse processo, para as pessoas conhecerem, entenderem um pouco, né? Porque às vezes a gente fica imaginando como que é. Então, assim, e para você entender que todo o processo do cuidar é importante, mas primeiro tem que cuidar de nós também. Porque uma mulher que está se sentindo bem, uma mãe que está se sentindo bem, ela consegue oferecer uma ajuda melhor, cuidar melhor e ainda mais com mais amor, né? E eu espero que você goste desse presente, essa lindíssima caneca. Eu amo canecas, amo. Perfeita. Mãe atípica nessa jornada de amor incondicional e resiliência. Você também é muito importante. Perfeita, perfeita. Joelma, fala pra gente, você tem um projeto também que também te ajuda, né, com seus gastos financeiros, que é o seu brechó, para as pessoas conhecerem mais desse brechó, conhecer mais um pouco da sua história, como que elas fazem? Isso, nós temos o Instagram, que é A Vida com Chaveirinho, né? Que lá eu coloco a nossa história, o nosso dia a dia, as sapequices da Maria Valentina, que não são poucas, e posto também os eventos onde eu participo, né? E tem o brechó, que é o grupo de WhatsApp, e lá eu coloco todinha a nossa rotina. Quem quiser participar da nossa história é muito bem-vinda. Ai, muito bacana. Viviane Nunes, Guia Mais Saúde. Dá pra fazer o corte? Vai, pode tranquilo. Vou cortar minha assessora. Ela fica emocionada com as Ela conversas. fica emocionada com a E ela esquece, Ela fica assistindo. A cabeça da jornalista já está escrevendo uma matéria inteira. Nem é comigo. Bora lá? 3, 2... Calma aí, da onde que eu venho? Ela conclui, aí eu posso voltar e dar... Vai voltar em você, agradece a pessoa do caneco. Então é porque ela não virou aqui, aí eu não soube falar. Não, mas agora você fala, porque eu vou É cortar bem na DGS parte que ela sublimação. mostrou, agradeceu, ela leu o que estava no caneco. Aham. E agora você fala então, esse caneco... Era isso. Tá bom? Podemos? 3, 2, 1... Sim, essa caneca lindíssima, personalizada, que é da Grazi, da DGS Sublimação. E maravilhosa, quem quiser também encomendar, né? Maravilhoso o trabalho da Grazi. E eu quero deixar um recado aqui para você, mãe atípica, e para todas as mães. Quantas vezes nos cobramos por não sermos perfeitas? Quantas vezes esquecemos que cuidar de nós mesmos também é cuidar de quem amamos? Mães atípicas, não é egoísmo, é necessidade, porque uma mãe que cuida tem mais força para seguir, amar e lutar. Então, lembre-se, você também merece cuidado. Permita-se respirar, busque apoio e lembre-se, neste podcast você sempre terá um lugar para ser ouvida e acolhida.